Salve, salve galera do TradingView, Gabriel falando aqui e hoje a gente vai falar sobre Renko, que particularmente é um gráfico que eu adoro de operar, principalmente o dólar é muito bom de operar com Renko e basicamente o que eu vou falar aqui nesse vídeo vai ser sobre o que é o Renko, como ele funciona e algumas configurações aqui do TradingView, beleza? Inclusive eu vou dar uma dica no final do vídeo de configuração aqui que funciona belezinha. Bom, para você que não conhece Renko, nunca ouviu falar, ele é um tipo gráfico, assim como o Candlestick. Ele é um tipo gráfico, só que ele é diferente porque ele é atemporal. O Renko, o Candlestick, ele te dá 4 informações e ele depende do tempo. Ele te dá abertura, fechamento, máxima e mínima, dependendo do tempo que você definir. Então você define 5 minutos, é dos 5 minutos, é de uma hora, é de um dia. Ele vai te dar essas informações de um período de tempo. O Renko ele te dá 3 informações, só que ele te dá 3 informações do deslocamento do preço independentemente do tempo. Por isso que ele é atemporal. Então, ele vai te dar abertura, fechamento e uma mínima ou uma máxima, dependendo da direção do Renko. Vou mostrar aqui no exemplo. Eu estou no dólar, tá? Porque o dólar ele é um ativo que meio ponto vale. E ele se movimenta de meio em meio ponto, ou seja, cada tick é meio ponto, e 2 ticks são um ponto. 4 ticks são 2 pontos, e assim por diante. E o Renko, ele se forma, ele conta cada tick. Então, cada meio ponto, o Renko vai se construindo. Aqui, nesse exemplo, eu estou utilizando um Renko de 2 pontos. Ou seja, a cada 4 ticks, você vai ter um Renko. Tá? Vamos fazer o seguinte, assim, ó. Eu até colori, tá? Você parte do primeiro, conta 1, 2, 3, 4. Esse é o quarto renko. Ou seja, meio ponto, um ponto e meio, 2 pontos. E assim por diante. Tá? Então, cada renko ele vai ter essa estrutura de valer, estar valendo meio ponto, depois valer um ponto, depois valer um ponto e meio, depois valer 2. Quando que um novo tique se forma? Um novo tique se forma quando você tem eu falei um novo tique, quando um novo renko se forma, quando você tem um tique acima, tá? O que isso quer dizer? Quando o preço vem negociar nesse tique acima, no tique superior limite do renko. Ou seja, se você definiu, eu quero um renko a cada 2 pontos, fechou 2 pontos aqui. No próximo, abre um novo renko. Pumba, tá aqui. Tá, abriu um novo renko, começou a negociar, vem tal, não sei o que, chegou lá em cima. Vai abrir um novo renko? Não. O próximo renko ele vai ser aberto quando se o preço negociar nesse nível aqui, tá? Então, se houver um tique aqui, vem uma batida, vem uma tomada, o preço pá, bateu lá, formou um novo renko. Invariavelmente, independentemente do que acontece, o novo renko foi formado, tá? Então aí você começa a ter uma cadeia de rencos. Deixa eu colorir esse aqui para a explicação de agora não ser confusa. Bom, esse aqui é o renko originário, vamos dizer assim. Quando que o renko vira? Quando que acontece o fenômeno chamado virada de renko? O renko ele vai ficar negociando aqui, tá, pessoal? De meio em meio ponto até atender a sua necessidade, até atender a sua atribuição, que é de 2 pontos, forma um novo renko. A gente está num movimento de alta, isso está claro para todo mundo, né? Eu acredito. Cada novo renko acima, que faz 2 pontos, forma um novo renko. Nesse caso, imagina que o preço ficou negociando e aí veio os vendedores e empurraram o preço para baixo. O preço vem até aqui. Se o preço tica aqui, vai formar um novo renko? Não. Esse é o segredo do renko, tá? O renko não vira tão fácil assim. Você vai precisar do dobro de esforço a partir do topo atual para fazer um renko virado. O renko ele só vai virar quando ele ultrapassar, quando ele atender a sua necessidade, o seu limite, o seu tamanho da caixa, do renko anterior do atual. Ou seja, para ele fazer uma virada, ele vai precisar andar 4 pontos abaixo.
Vamos contar? 1, 2, 3, 4. 2 pontos, 4 ticks. 1, 2, 3, 4. 4 pontos, tá? Então, para ele fazer isso, a partir do momento que ele ticar aqui, pumba, novo renco abaixo. Então, a virada de renco, ela acontece se você tem o dobro de esforço da outra parte para fazer esse deslocamento de preço que vai virar o movimento do renco. Então, a partir dessa premissa, você tem uma visão de que, opa, se virou renco, quer dizer que o preço foi deslocado o dobro do que eu estava precisando para subir. Né? Então, esse é um dos pontos mais interessantes do renco, em termos de informação que ele te passa. Tá? E como é que funciona o pavio, né? Bom, a gente falou que ele estava negociando aqui em cima, então ele fez o tique aqui e ficou negociando aqui e tal, até despencar. A informação que o renco vai querer te passar é a seguinte: olha só, cara, o preço ele negociou até aqui esse tique, e aí ele despencou e virou. Então, vamos supor que aqui tem um pavio também, ou seja, o preço fez esse tique, o comprador tentou levar até aqui, ticou aqui, vai virar ou não? Não. Ele só vai virar um novo renco se ele ticar aqui em cima. Mas ele não fez isso. Ele veio só até aqui e voltou para baixo. Então você não tem uma virada de renco, e quando esse renco se conclui, você tem esse pavio formado te informando: olha, apareceu uma pressão de compra nesse movimento de baixa, mas ela foi suprimida pela venda e mesmo assim o renco de baixa virou. É ou não uma informação importante? Vou fazer uma cadeia de rencos aqui para a gente ter uma visão abrangente, né, da coisa. Vai vir umas linhas junto aí, mas não tem problema. Aí a gente faz uma virada aqui. O renco vai começar a se parecer com algo tipo isso. Quando você tiver uma tela com dados plotados e tudo mais. Ele vai começar a ser assim. Então, aqui você tem uma prévia de um gráfico de renco, e aí você vai ter vários pavios. E quando você tiver um renco de alta, o seu pavio vai ser sempre embaixo, e se você tiver um gráfico de baixo, o seu pavio vai ser sempre em cima, porque ele vai estar te informando: olha, o preço chegou aí contra esse renco, que originariamente abriu de alta, ou originariamente abriu de baixa. Mas agora esse movimento foi suprimido e ele fechou acima. Um novo renco foi formado. Tá? Então você vai ter os pavios te informando que houve uma pressão, houve uma vontade contrária que foi suprimida. Legal, né? Bom, muito melhor que isso é se a gente passar pro gráfico, né? Vamos fazer isso então. Vai ser até mais fácil explicar. Beleza. Estou no gráfico de renco, 2 R's. Então, cada renco vai ter 2 pontos, tá? E ele vai sempre te informar o quanto o preço foi, quanto o preço voltou contra e depois veio embora para fechar positivo, tá? Então, a cada tentativa aqui, olha que interessante esse cenário aqui, foi o que eu mostrei no exemplo. O preço estava de alta, veio uma pressão de venda, fez mais um acima, tentaram levar para cima e aí fechou abaixo. Então, veio mais do que o dobro do esforço para fechar o renco abaixo. Os caras empurraram 5 pontos abaixo, 10 ticks a partir da máxima que atingiu para fechar um renco para baixo. Você tem exemplos, inclusive, de mais pontos. Aqui foi 5,5, mas eu acho que eles conseguem. Acho que 5,5 é o máximo nesse cálculo aqui. Não, aqui. Não é 5,5, não. É 5,5, sim. Bom, aqui a gente tem uma visão abrangente, tá? Do renco. Você consegue ver movimentos de lateralização muito claros com o renco, porque ele define bem o deslocamento do preço. E essa é a grande magia do renco, tá? Passando para a parte de configurações. Bom, cada renco é um renco, independente da plataforma. Isso é sabido já,
vai ter, se você abrir um gráfico em outra plataforma, vai ter um box a mais, vai ter um box a menos, um pavio que sumiu, coisas desse tipo acontecem. Talvez pelo desenvolvimento, por trás do Renko, eu não sei dizer o porquê que isso acontece. Mas aqui no TradingView tem uma particularidade que o Renko ele tá preso à escala temporal. Não adianta fugir. Então se a gente vem no gráfico de 1 minuto e o gráfico de 15 minutos, você tem uma informação totalmente diferente. Por que isso? O que acontece aqui? Bom, o Renko mais confiável para você utilizar é o de 1 minuto, porque ele vai depender do movimento formado em 1 minuto para plotar no gráfico. Tá vendo essa barrinha azul aqui? É o que o TradingView chama de projeção. Projeção, eu tenho projeção de alta e projeção de baixa. Azulzinha de alta, vermelhinha de baixa. A projeção ela começa a aparecer. Você pode ter aqui vários quadradinhos de projeção, tá? Mas só quando fechar esse 1 minuto do teu tempo gráfico, isso vai ser plotado no gráfico. Se houver um movimento contra, antes de fechar o tempo gráfico, você pode, por exemplo, deixar de ver esses candles e só ver esse aqui, esses rencos, esses boxes, tá? Então, ele tem essa dependência da escala. Dentro das configurações, você tem as cores e tudo mais, você pode colocar pavio ou não colocar. Tem gente que prefere não colocar, eu acho uma informação importante. Você pode definir o HLC, que é o mesmo do candle, para método da caixa. Eu prefiro utilizar o tradicional, mas você pode usar o ATR. O que é o ATR? O ATR é o Average True Range, que ele é a média de amplitude de variação. Então ele te traz uma outra informação sobre o Renko, dependendo da amplitude de variação, tá? Que eu acho interessante também, mas eu prefiro utilizar o Renko tradicional, que eu defino o tamanho da caixa, eu gosto de definir o tamanho 2. Dá para utilizar 4, que vai ser 4 pontos, cada Renko é 4 pontos. Você pode definir 10 para movimentos de longo prazo, cada Renko é 10 pontos. Então cada quadradinho eu dou 10 pontos no mercado, tá? Eu prefiro utilizar o 2 no tradicional. E aqui vai o segredinho, pessoal, que eu utilizo. Se você tem um plano premium, você consegue utilizar os gráficos de segundos. E aí eu utilizo 1 segundo para mim ter a máxima qualidade dos rankings. Então, a cada segundo, as projeções que ficam completadas, elas vão ser concretadas aqui no gráfico, vai ser plotado a informação no meu gráfico. Isso, depender de 1 minuto e 1 segundo para ser plotado, é um ganho gigante. Então, algumas diferenças vocês podem ver no 1 minuto e no 1 segundo. Elas existem, não são muitas, você vai ter uma perda assim de... Nossa, botei um mês. Vai ter uma perda de 2 boxes às vezes. Se para sua análise isso é muito crucial, realmente eu não recomendaria usar. Mas se para sua análise 2 boxes não faz diferença, vale muito a pena utilizar o Renko, tá? Principalmente para definir suporte e resistência. É muito bom o modelo que é formado, ele te mostra a exata amplitude do movimento. Isso é mágico para mim. E num segundo ele te dá informações a mais, assim, ele fica virando bastante o Renko, ele te mostra as lateralizações, as formações de preço, então você consegue identificar muito bem que o preço está consolidado ou que ele está em tendência e tendência forte, tá? Galera, se ficar alguma dúvida aí, pode me escrever aí no comentário, eu respondo. Me encontrem lá no TradingView. Bom, eu acho que era isso. Acho que falei tudo que tinha que falar do TradingView. Desculpa se ficou meio confuso. Posso fazer um outro vídeo no futuro mais didático. E, cara, se vocês quiserem saber como que eu utilizo para operar o Renko, estratégias que eu uso, o que, que eu fico olhando, o que, que eu estou esperando, escreve aí embaixo, comenta aí se tu quer saber, que eu faço um vídeo exclusivo para isso. Beleza? Cara, um grande dia para você e até mais. Tchau, tchau.